Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula técnica em agropecuária do nosso módulo Relações Humanas e Ética Profissional. Aqui quem vos fala é o professor Rafael. Hoje nós seguiremos dando continuidade no nosso conteúdo, disponibilizando aqui no portal para vocês, assim como as atividades. Nessa aula de hoje nós vamos falar de um tema um pouco mais complexo em relação a essas relações humanas e a questão da ética profissional, mas assim, entendendo o conceito e compreendendo a importância da parte até, podemos dizer, filosófica da questão do indivíduo e do coletivo, onde um pertence ao outro. Por exemplo, você, quanto indivíduo, é fruto, de certa parte, do coletivo. Então, nós, quanto seres humanos, nós também aprendemos, dentro dessas relações humanas, a conviver, e também algumas práticas nós aprendemos observando outros seres humanos. Então, diante disso, é importante a gente compreender como que isso se dá e de que forma isso impacta dentro do nosso ser, Vamos lá, contextualizando: individualidade e coletividade. Nossa carteira de identidade traz a foto do nosso rosto. As formas do nosso rosto indicam algumas de nossas características, que são muito pessoais. Essas características indicam nossa identidade pessoal e intransferível, pelo menos visualmente, a não ser que sejam gêmeos univitelinos, e através de uma foto não se pode identificar a diferença. Para chegarmos ao entendimento do conceito de sociedade, o que é sociedade, vamos destacar algumas palavras-chave, imprescindível. A primeira palavra que quero destacar é indivíduo. Entre vários significados, pontos de vista para conceituar indivíduo, que parece ser mais complexo para entender do que a própria sociedade, vamos tomar o caminho do conceito do indivíduo como distinto, mas nem por isso incomunicável com outros indivíduos. Nesse sentido, o que eu quero contextualizar primeiramente com vocês? Que essa discrepância de individualidade e coletividade, por mais que a gente vai conceituar separado, um pertence ao outro. O indivíduo pertence ao coletivo, assim como o coletivo só é possível por meio de vários indivíduos, Então, tendo isso como certo, aqui nesse primeiro parágrafo o texto fala da questão da individualidade, que cada um tem sua característica pessoal. E seguindo o texto agora, nós vamos falar e conceituar mais essa questão da individualidade. A etimologia da palavra indivíduo nos reporta ao latim indivíduos, dividindo-se em in, que indica negação, não, mais dividos, divisível, dividir. Juntando as duas palavras, não divisível, entendemos que o indivíduo é o que não se divide, que não se pode multiplicar, ou numa linguagem mais cinematográfica, não se pode replicar. O autor Carl Gustav Jung, por sua vez, definiu individuação como um processo por meio do qual uma pessoa se torna consciente de sua individualidade. Individualidade pode ser definida como um conjunto de atributos que constituem a originalidade, a unicidade de uma criatura e que a distingue de outras tantas. É o somatório das características inerentes à alma humana. Toda criatura que se individualizou tornou-se um ser homogêneo, pois não mais procura comparar-se com os outros, admite a sua singularidade. Então, nesse sentido, nós acabamos de conceituar a individualidade. É aquele ser não divisível, aquele ser único, que possui atributos, características que é original da sua pessoa, que faz ele ser único, Então isso é o conceito de indivíduo. A questão que se coloca a partir desses conceitos de indivíduo e coletivo é a seguinte: constituímos-nos como humanos a partir das relações que estabelecemos societária e culturalmente. Aí já reporta a nossa matéria, relações humanas, Então a questão é essa: como a gente é constituído por essas relações, Porém, em que circunstância é possível falar de individualidade e coletividade?
o humano não estaria preso aos imperativos da coletividade social que o determinam? Ou seja, será que nós somos frutos apenas do que a gente convive, né, das nossas relações? Em que contexto se estabelecem as possibilidades para a manifestação de traços característicos de cada indivíduo, demarcando suas diferenças em relação à totalidade cultural e societária em que se encontra inserido? Como somos parte de uma cultura? Como passamos a conviver como seres sociais pertencentes a um mesmo grupo e sociedade? Então, fica a indagação, fica o questionamento. Até quando que nosso comportamento é devido, né, nós quanto ser, é fruto dessa coletividade? E a qual momento que nós, quanto indivíduo, deixamos evidente as nossas características, né? Porque assim, o texto, ele fala que eu, quanto pessoa, pertenço à sociedade, que é o coletivo. E eu, quanto pessoa, minhas atitudes, eu, quanto pessoa, sou fruto dessa sociedade. Porém, sabemos que cada indivíduo, ele é único, ele tem suas características pessoais. Então, a parte complexa desse assunto é conseguir separar o momento em que nós estamos agindo por meio do bom senso comum, né, onde todo mundo faz, que é um exemplo. Hoje todo mundo sabe as regras da etiqueta, seja ela por lei, por exemplo, não passar no semáforo vermelho. Nós todos fazemos isso, né? Respeitamos, ou pela racionalidade tendem a respeitar. Agora, às vezes num bate-papo as pessoas podem ter atitudes diferentes. Não quer dizer que todos nós somos iguais. E até onde isso vai ser determinado? Vamos continuar vendo aí no próximo vídeo e entender um pouco mais sobre isso.